Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos falar sobre a discussão de equações acerca de equações literais envolvendo uma equação na característica do segundo grau, que é ax quadrado mais bx mais c igual a zero, ok? Então vem aqui comigo. Bom, equações literais, né? Então o que são equações literais? São equações que além da nossa variável x, esta equação vai possuir outras variáveis, ok? Outras incógnitas. Então, essas equações recebem o nome de equações literais, beleza? Bom, então em prática matemática, quando a gente fala para resolver algumas equações com parâmetros de equações literais, é pedir simplesmente para resolvê-las, ok? Então, a partir de agora, sempre quando a gente ver um enunciado que está pedindo para nós resolvermos uma equação, nós vamos discutir e resolver essa equação, que é a ideia da nossa aula hoje, ok? Então, nós temos aqui alguns exercícios envolvendo, então, equações do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente aos reais, tá? Então, nós temos aqui uma equaçãozinha do segundo grau, beleza? Bom, então, como nós vimos na última aula, o discriminante de uma equaçãozinha do segundo grau, que é o nosso delta, né? Ele diz quantas raízes possuem a nossa equação, né? Ele diz qual é o número de soluções reais que a nossa equação possui. Então, a gente vai ter que lembrar lá acerca do nosso delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Beleza? Se maior que zero, duas raízes reais e distintas. Se igual a zero, são raízes duplas, são raízes iguais. Agora, se você tiver um delta menor que zero, você não possui raízes reais. Beleza? Bom, então nesse primeiro exercício que nós vamos fazer, vamos verificar aqui o que ele está pedindo para a gente, ok? Bom, determinar A, então é um parâmetro A, real para que a equação, aí foi dada uma equação aqui para nós, ó, onde existe o parâmetro A, admita duas raízes reais e iguais. Pessoal, duas raízes reais e iguais. Então, para você ter uma equação do segundo grau, para que ela possua duas raízes reais iguais, você tem um discriminante igual a zero. É quando o seu x1 é igual ao seu x2. Então, para nós determinarmos o valor do a, basta nós fazermos, então, o discriminante igual a zero. Vamos separar aqui quem são os nossos coeficientes, tá? Bom, o nosso coeficiente A é aquele que acompanha o x quadrado. Então, aqui nós temos que é o 1. Então, vamos colocar aqui 1. O B acompanha o x. Então, nós temos aqui, ó, menos 5A. Então, vamos colocar aqui, ó, menos o 5A. E o C, que é o nosso termo independente, ele é o A, ok? Lembrando da formulinha, então, do delta, é b quadrado menos o 4ac. Então, nós vamos fazer igual a zero. Então, nós vamos determinar o valor do a para que o nosso discriminante seja igual a zero. Sendo igual a zero, ele vai possuir duas raízes reais e iguais, ok? Bom, quem é o nosso b? Então, b é menos 5a. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 5a ao quadrado, beleza? Menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é A. Isso vai ser igual a zero. Então, vamos resolver. 5 ao quadrado é 25. Base negativa, expoente par, resultado é positivo. Então, nós temos 25A ao quadrado. Ok? Vamos agora, 4 vezes 1 vezes A, nós temos que é 4A. Como está negativo, então menos 4A igual a zero. Percebam, pessoal, que nós caímos aqui numa equaçãozinha do segundo grau, ok? Então, aqui é uma equaçãozinha do segundo grau incompleta. Então, a gente pode resolver ela por evidência, por fatoração. Então, o A, que é o fator comum, eu vou colocar ele em evidência. Ele vai multiplicar um parênteses. Quem é que vai no parênteses? Basta pegar cada termo e dividir por A.
Então, se você pegar 25A quadrado dividido por A, sobra 25A. E o 4A dividido por A, sobra apenas o 4, como o 4 está negativo, então negativo, isso igual a zero. Bom, então nós já temos aqui um produto de dois fatores iguais a zero, então cada um deles vai ser igual a zero. Então nós já temos que o A vai ser igual a zero, e nós teremos aqui que o A vai ser 25A igual a 4, então o A igual a 4 sobre o 25. Beleza? Bom, então para essa equação possuir duas raízes reais e iguais, o nosso A ou ele tem que ser igual a zero, ou ele tem que ser igual a 4 sobre o 25. Beleza? Então, somente isso a gente está achando o valor do A para que essa equação tenha duas raízes reais e iguais. Tá? Vamos fazer aqui mais um exercício. Determinar M, então nós temos aqui o parâmetro M, real para que a equação, aí foi dada a equação aqui para nós, admita duas raízes reais e distintas. Pessoal, como ele está dizendo aqui, que são distintas, nós temos então o nosso discriminante maior que zero. Então nós vamos fazer o quê? Delta maior que zero. Então é o b quadrado menos 4ac maior que zero. Vamos pegar os nossos coeficientes. Coeficiente A acompanha o x quadrado, então nós temos aqui que é o m. O b acompanha o x, então nós temos que é o 4. E o c é o termo independente, nós temos aqui que é o m menos 3. Então vamos colocar m menos o 3. Agora vamos substituir então na nossa formulinha do discriminante. Nós temos o b ao quadrado, então vai ficar 4 ao quadrado, menos o 4, vezes o a, que é o m, vezes o c, que é m menos o 3. Isso tem que ser maior que zero. Então vamos resolver essa inequação e verificar quais são os valores possíveis para o m. 4 ao quadrado, então nós temos aqui que é 16. Então nós vamos ter aqui menos 4m, que vai multiplicar m menos o 3, isso maior que zero. Então é 16, vamos fazer aqui a distributiva, ok? 4m vezes m vai ficar menos 4m ao quadrado, e menos 4m vezes o menos o 3, mais 12m. Isso é maior que zero. Beleza? Bom, pessoal, perceba aqui que nós vamos cair numa inequação do segundo grau, tá? Vamos arrumar isso aqui. Nós temos menos 4m ao quadrado, mais 12m, mais o 16, isso maior que zero. Então, nós temos uma inequação do segundo grau. Pessoal, chegando aqui, nós podemos simplificar essa inequação, ok? De que maneira? Perceba que aqui é o 4, o 12 e o 16, então eu vou dividir tudo por 4. Como o m quadrado está negativo, eu também posso simplificar então pelo negativo. Então eu vou dividir aqui tudo por menos 4. E aí eu deixo o m quadrado positivo. Então vai ficar m ao quadrado, 12 por 4 dá 3, só que é menos, né? Mais com menos, menos 3m. 16 por 4 dá 4, então fica menos o 4. Só que o sinal da desigualdade a gente também tem que inverter, tá? Então vai ficar menor que zero. Então vamos tomar cuidado com isso quando você fizer a simplificação, ok? Bom, como que a gente resolve então uma inequação do segundo grau? Vamos chamar isso aqui de f de x e vamos fazer f de x igual a zero. Então nós temos m ao quadrado menos 3m menos o 4 igual a zero. Beleza? Vamos ter que encontrar as raízes desta equação. Bom, pessoal, eu não vou resolver aqui o Bhaskara, vou colocar direto as raízes aqui, para a aula não ficar tão longa. Então, nós temos que as raízes aqui, você vai encontrar o menos 1 e vai encontrar o 4, beleza? Então, essas são as raízes para esta equação. Porém, nós temos que fazer aquela análise de sinal, tá?
Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau. Quem lembrar da tabelinha pode fazer a tabelinha, tá? Nós possuímos duas raízes, que é o menos 1 e o 4, e temos o macete, que é o ma, can, ma, tá? Essa é aquela mesma ideia do gráfico, tá? Você vai pegar a parábola, como aqui o M está positivo, então é a concavidade voltada para cima, passando no menos 1, passando no 4. O que está em cima é positivo, o que está embaixo é negativo. Então, a gente vai preencher aqui da mesma forma. O MA significa o mesmo sinal de A, então o A para nós aqui é positivo. O CA é o contrário de A, então aqui é negativo. E aqui é positivo. Bom, olhando para essa nossa inequação, nós queremos os valores menores que zero. Então, eu quero onde está negativo. Então, eu quero este intervalo aqui. Esse intervalo vai ser a minha resposta, beleza? Então, é menor que zero. Então, eu quero os valores que estão entre menos 1 e o 4. Então, respondendo aqui, quais são os possíveis valores do m para que esta equação possua duas raízes iguais e distintas? O nosso m ele tem que estar entre o menos 1 e tem que estar entre o 4. Só que eu quero que vocês observem uma coisa aqui, tá? Um detalhe bem importante. Perceba que nesse intervalo, entre menos 1 e 4, você tem um zero, tá? Você tem um zero aparecendo ali. Então, vamos olhar lá para a nossa equação. Aqui nós temos uma equação do segundo grau. E o m está multiplicando o x². Então, se você colocar o zero aqui, essa equação deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau, certo? Então, o que nós vamos escrever aqui? Que nós vamos ter o nosso intervalo entre menos 1 e o 4, porém, tem que ser diferente de zero. E m tem que ser diferente de zero. Então, você pode escrever a solução aqui da seguinte maneira. Então, você quer os valores que estão entre o menos 1 e o zero. Ou o m está entre o 0 e o 4. Então, perceba que eu não estou colocando o sinalzinho de igual aqui, então eu não quero o zero, beleza? Então, tem que tomar cuidado com esse detalhe aí, porque o m está multiplicando o x². Então, se você colocar o m igual a zero, tudo que a gente fez aqui não vai ser válido, tá? Bom, como o exercício pediu só os valores do m para que tenha duas raízes reais distintas, então essa é a nossa solução, não temos mais que fazer nada. No exercício 8, olá pessoal, exercício 8, determinar o P é o nosso parâmetro real para que a equação não admita raízes reais. Bom, para não admitir raízes reais, então nós temos aqui que o nosso determinante tem que ser menor que zero, beleza? Então essa é a condição para uma equaçãozinha do segundo grau não admitir raízes reais, ok? Bom, aqui tem uma particularidade que eu quero que vocês observem, aqui você tem o P menos 1, está acompanhando o x², e aqui também tem um P menos 1 acompanhando o x. Pessoal, perceba que a mesma discussão que nós fizemos na anterior, acerca do parâmetro que está acompanhando o x², em tese isso aqui tem que ser o quê? Diferente de zero para manter uma equaçãozinha do segundo grau, certo? Então, o P menos 1 sendo igual a zero, você tem aqui o P igual a 1, beleza? Então, se o P for igual a 1, vai zerar o nosso x². Só que olha só o que vai acontecer. Vai ficar 0x², só que aqui também vai zerar, na parte do x também zera, porque se você substituir aqui o P também pelo 1, vai zerar. Então, você vai ficar com mais 0x, e 2 vezes 1 vai dar 1, mais 1 vai dar 3, mais 3 igual a zero. Então, perceba que você cai naquela situação
onde 0x é igual a menos o 3. Pessoal, a gente já discutiu isso também, ó. Qual é o valor do x que você deve colocar aqui, que multiplicando o 0 resulte em 3. Isso aqui, ó, não existe. Então, se for igual a 1, você já tem aqui, ó, que essa equação não vai admitir raízes reais, ok? Então, aqui a gente já tem uma resposta. O P pode ser igual a 1. Se ele for igual a 1, então não admite raízes reais, beleza? Então essa já é uma condição, só que a gente tem que prestar atenção na nossa equação, no que está acontecendo, tá? Bom, agora nós vamos fazer então o nosso discriminante menor do que o zero. Para isso, nós vamos escrever aqui a nossa formulinha e vamos pegar os nossos parâmetros, né? Então, nós temos b ao quadrado menos o 4ac tem que ser menor que zero, ok? Olhando então para a nossa equação, nós temos que o parâmetro a é o p menos o 1, o b nós temos aqui, ó, já vou fazer a distributiva, né? Então vai ficar 2p menos o 2, e o c vai ser o 2p mais 1. Ok? Então esses são os nossos coeficientes aí da equaçãozinha do segundo grau. Bom, vamos substituir então no nosso delta. Nós temos ali o b ao quadrado, então nós temos 2p menos o 2 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é p menos 1, vezes o c, que é 2p mais 1. Isso tem que ser então menor do que zero, ok? Vamos desenvolver aqui o produto notável, tá? Então, nós temos lá o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Fechou? Então, aqui vai ficar menos o 4. E eu vou fazer a distributiva aqui, ó, de p menos 1 vezes 2p mais 1. Beleza? Então, p vezes 2p, nós temos aqui 2p ao quadrado, p vezes 1 mais o p, menos 1 vezes 2p menos o 2p, menos 1 vezes 1, menos 1. Ok? Então, eu fiz a distributiva ali do parênteses, isso tem que ser menor que zero. Vamos arrumar, então, nossa inequação. Então, 2p ao quadrado vai ficar 4p quadrado. 2 vezes 2 vezes 2, nós temos, então, que é menos 8p. 2 ao quadrado vai ser igual a 4. Ok? Então, nós vamos ter aqui o menos o 4, que vai multiplicar quem? 2p ao quadrado. P menos 2p vai ficar apenas o menos o p, menos o 1. Isso tem que ser menor que zero. Copia o que não precisa fazer mais nada, 4p quadrado menos 8p mais o 4. E vamos fazer aqui a distributiva, ok? Menos 4 vezes 2, menos 8p ao quadrado, menos 4 vezes o menos o p, mais 4p, menos o 4 vezes o menos 1, mais o 4, isso menor que zero. Fazendo os termos semelhantes, nós temos aqui, ó, 4p quadrado menos 8p quadrado, menos 4p ao quadrado, ok? Menos 8p mais o 4p, então menos 4p. E nós temos aqui o 4 mais o 4, então vai ser mais 8. Isso tem que ser menor que zero. Vou simplificar essa minha equação dividindo por menos 4, ok? Simplificando, então nós vamos ficar com p quadrado mais o p menos o 2. Aí o sinal da desigualdade, né, pessoal? Tomar cuidado, tem que ser maior que zero, ok? Vamos fazer aqui, então, f de x igual a zero. Então, vai ser p quadrado mais o p menos o 2 igual a zero. Vamos achar as raízes. Já vou colocar aqui as raízes direto aqui para vocês, que é o P1 e o P2, que são as nossas duas raízes. Então, se você resolver esta equação, nós vamos chegar em menos o 2 e vamos chegar no 1. Vamos fazer a análise de sinal. Então, nós temos a seguinte situação.
Se você fizer a tabelinha, então nós temos lá as duas raízes, vai ser o menos o 2 e o 1, MA, CA, MA. Então você vai olhar para o sinal do A. O A é positivo, então aqui é positivo, negativo, positivo, beleza? Agora, a sua inequação, a última que nós determinamos aqui, ó, nós queremos os valores maiores que zero. Então, se é maior que zero, é o positivo. Então, você quer valores então menores que o menos o 2 ou maiores do que o 1. Então, para esta inequação, nós temos que o P tem que ser menor que menos o 2 ou o P tem que ser maior que 1. Mas qual vai ser a solução para esse exercício, para esse problema que nós nos deparamos aqui, tá? Vai ser o P menor que menos o 2 ou P maior ou igual a 1. Como nós vimos lá no início do exercício, o 1 também satisfaz essa equação. Vamos lá, pessoal, para finalizar então essa aula, exercício 9, determinar o alfa real para que a equação admita raízes reais. Pessoal, admita raízes reais. Bom, então, para admitir raízes reais, nós temos aqui que o delta ele pode ser, então, maior igual a zero. Lembra lá? Ela só está dizendo que admita raízes reais. Então pode ser tanto maior que zero quanto igual a zero. Beleza? Então nós temos aqui as duas situações acerca para admitir duas raízes reais. Bom, como ele está falando em função do parâmetro alfa, eu quero que vocês observem que o alfa ele é o nosso coeficiente a. Ele está multiplicando aqui o x quadrado. Bom, então já vamos começar a pensar aqui numa ideia, né? Se o alfa for igual a zero, o que vai acontecer com a nossa equação? Vai ficar 0x² mais o 4x mais o zero igual a zero. Então perceba que aqui você vai ficar com 4x igual a zero, então o x é igual a zero. Então, é uma raiz real? É. Então, se o alfa for zero, nós já sabemos que ele vai ser igual a zero a solução, né? A solução será zero, tá? Então, nós vamos fazer aqui o delta maior ou igual a zero, então. Beleza? Que aí é a situação do nosso discriminante. Bom, completando aqui os nossos coeficientes, nós temos que o coeficiente b vai ser o 4 e o coeficiente c também vai ser o alfa, beleza? Então vamos substituir a nossa formulinha do discriminante, que é b² menos o 4ac maior ou igual a zero. Então, b para nós é o 4, 4 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é o alfa, vezes o c, que é o alfa, maior ou igual a zero. Então, ficamos com 16 menos 4α ao quadrado maior ou igual a zero. Bom, então caímos numa inequação do segundo grau, tá? E é uma inequação do segundo grau incompleta. Vamos fazer igual nós já fizemos nos exercícios anteriores e fazer análise de sinal, beleza? Bom, então nós vamos fazer o nosso f de x igual a zero. Então nós temos menos o 4α ao quadrado mais o 16 igual a zero. Vamos isolar o nosso alfa. Então nós temos aqui alfa ao quadrado vai ser igual a menos o 16 dividido pelo menos o 4. Então, alfa ao quadrado vai ser igual a 4. Então, alfa é mais ou menos a raiz quadrada do 4, que alfa é igual a mais ou menos o 2. Pessoal, isso aqui é uma inequação do segundo grau, então a gente tem que fazer análise de sinal. Aqui nós temos duas raízes, o menos o 2 e o 2, MA, CA, MA, beleza? O nosso A aqui nesse caso, ó, ele é negativo. Então aqui é o mesmo sinal, contrário e o mesmo sinal, ok? Agora, o que a minha inequação está pedindo? Eu quero valores maiores ou igual a zero. Então é a parte positiva. Então nós queremos valores ó, que estão entre o menos o 2 e o 2. Beleza? Bom, então aqui o nosso alfa, eles têm que estar entre o menos o 2 e o
2. Beleza? Então, para finalizar, esta equação para possuir raízes reais, o nosso alfa ele tem que estar entre menos o 2 e o 2. Uma vez que a gente já tinha determinado lá o alfa igual a zero, nós encontramos a raiz, que ela foi a primeira condição que nós fizemos aqui para este exercício. Beleza? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.